o Carlos um pouquinho, porque em vários momentos aqui eu fui anotando e percebendo que quando você está olhando essa necessidade de inovar em segurança, e isso é uma questão também que outros já trouxeram, você tem a missão crítica, né? Você tem o dia a dia, você tem o que não pode funcionar, se falaram aqui sobre as regras, o compliance, e buscar essa inovação, mesmo mantendo tudo isso funcionando. Na sua visão hoje, né, quando você pensa em trazer inovação para a segurança, o maior desafio estaria em equilibrar, buscar um equilíbrio entre essa infraestrutura de segurança que já está funcionando e que me parece, apesar de se discutir muito até quando os firewalls e tudo que está funcionando vai ser necessário, mas por enquanto nem vou trazer essa discussão ainda, só no segundo bloco. Como que você percebe que as empresas começam a trazer essa inovação para dentro num cenário onde você tem que manter o investimento nessa, digamos, segurança básica, nessa segurança tradicional, se eu posso chamar assim? Perfeito, Graça. Bom dia a todos os meus colegas aqui. Eu vou te responder, vou guardar um pouco a resposta para o fim. Eu quero só levantar o que o Daniel da Oi comentou logo no início, né, que é aumentar a receita e diminuir o custo, né? Esse é um grande desafio, porque se a gente for olhar o mercado, não só de telecom, o TIC, né? A gente olhar para o mercado inteiro, a gente vai ver que foi um mercado basicamente definido em hardware, né? E aí talvez já passa na cabeça de alguns aqui que a gente vai falar de SDN em algum momento, né? Mas esse tipo de amarração que veio nos últimos, talvez, 15 anos aí, nos levou a ter uma dificuldade quando a gente encontra o nosso cliente, seja o cliente interno ou aquele cliente que está na rua, e ele vira para a gente e fala: eu quero serviço, mas eu quero serviço agora, né? Eu não posso esperar. E de fato ele não pode esperar, né? A gente, olhando para o mundo, olhando para o país, que o momento que o país está vivendo, uma retração aí de 3,5%, né? A gente está passando por uma crise, mas ao mesmo tempo crise nos traz a palavra oportunidade, né? Existe oportunidade, mas a oportunidade está muito vinculada à agilidade, muito vinculada à escalabilidade e elasticidade. Aí também vem à cabeça a palavra cloud, né? Como que a gente consegue fatiar aquela nossa infraestrutura ou aquele nosso serviço de uma maneira a enxergar, em primeiro lugar, a enxergar o nosso cliente de uma forma mais adequada e cobrá-lo, né, de uma maneira mais justa, para que aquilo seja um negócio bom para os dois lados. E aí a gente consegue, inclusive, estabelecer parcerias entre empresas de certa forma, provedoras de serviços diferentes, né? Para o mundo, né, ainda focado, ainda voltado às soluções clássicas, né? Gostei do clássico, é melhor. As soluções clássicas, né, para, né, ter um pouco de calma aí. É importante a gente olhar cada vez mais para soluções colaborativas, né? O mundo colaborativo exige soluções de segurança colaborativa, né? E agora, olhando um pouquinho para o nosso umbigo aqui de fornecedor de tecnologia, algo que a Intel Security vem comentando ao longo, talvez, aí dos últimos 3 anos de maneira forte, é integrar cada vez mais as decisões, as informações que cada área de segurança tem, de cada solução de segurança tem do negócio de uma forma geral, né? E aí a gente conseguir entregar, de fato, respostas mais alinhadas ao negócio, não só relacionada à correlação, mas de fato toda uma infraestrutura que se conversa, né? A gente recentemente, né, anunciamos agora no RSA uma parceria com a Checkpoint para troca de informações de firewall, né? Você comentou de firewall, por isso que até me veio à cabeça, para toda a infraestrutura de segurança. Então, é a gente conseguindo endereçar problemas antes difíceis, por estar muito relacionado a um ponto específico da rede, agora entregando de uma maneira mais holística a situação, né? Ok. Relacionei aqui um aspecto... Sim, com certeza. Segurança colaborativa, que eu acho que eu ouvi bastante isso também, e eu acho que isso é uma agenda que a gente vai começar a acompanhar muito de perto, e a integração também dessas áreas dentro da própria segurança, e aí não só as áreas internas, mas os provedores de serviço, porque a segurança está se abrindo também para o modelo, né, de parcerias, como está sendo colocado aqui.
Olímpio. É só complementar a resposta àquela sua pergunta dos desafios, né, da inovação e segurança. Eu vejo que o Brasil tem um desafio enorme na área de educação, né? Até porque a gente, quando pensa em inovação, pensa muito em tecnologia, né? E a gente esquece que, por exemplo, inovação não é apenas uma invenção tecnológica. Às vezes, o próprio uso novo de uma tecnologia que pré-exista caracteriza uma inovação, né? E para esse uso novo, e principalmente esse uso seguro, se não houver educação, não há caminho. E a gente observa nos países civilizados, né? Não que o nosso, vamos dizer assim, nós estamos no caminho, né? Que há uma integração muito grande entre o mundo empresarial e o mundo acadêmico, e a gente não observa isso no Brasil, né? Se você for, por exemplo, numa formatura de uma graduação ou de uma pós-graduação em Yale, Harvard, etc., você vai ver mais caça-talentos de empresa do que os parentes e amigos, que normalmente é o que popula as nossas formaturas nas universidades. Também há muita dificuldade aqui das empresas procurarem as universidades e vice-versa, os centros de pesquisa, ou seja, a gente sofre muito um problema de isolamento entre esses dois universos, né? Eles praticamente não se conversam. Quando a gente pensa, por exemplo, nessa integração que o Alexandre mencionou, né, de máquina com máquina, né, que é o que o Klaus Schwab chama da Revolução Industrial 4.0, né, ou seja, a internet das coisas, etc., né? E a gente esquece que por trás de tudo, né, tanto das tecnologias e serviços, no fundo está o homem, né? Porque quando você pensa assim, eu tenho a minha casa inteligente, né, minha intelligent house, meu intelligent car, né? Mas você tem um usuário final por trás, né? Um end user, você tem um cliente a ser atendido com toda aquela infraestrutura, né? Então a gente realmente investe em educação, né? Em conscientização do usuário final com relação aos riscos associados a essa tecnologia, porque você imagina você chegar em casa um dia e você vê que a sua geladeira está brigando com o seu DVD, né? Que o seu robô resolveu fazer uso do nome e roubar qualquer coisa sua, né? Ou divulgar informações suas, né, privilegiadas, que você não gostaria de ter divulgado, a questão da privacidade de dados, né? Então, realmente a gente investe pesado em educação no Brasil e faz essa aproximação entre a empresa, o mundo empresarial e o mundo acadêmico, ou não há caminho, porque isso acaba impactando os custos das empresas que trabalham com alta tecnologia, porque você tem dificuldade de contratar mão de obra, as empresas de serviços sofrem porque você também não encontra pessoas capacitadas, e você vê pessoas aí brincando, né, de WhatsApp, de outras, Facebook, etc., divulgando informações pessoais, se tornando alvo de sequestros e etc., sem a mínima consciência dos riscos que estão ocorrendo. Então, isso eu acho que é um problema muito sério que a gente precisa abordar, porque é a base da inovação tecnológica, é realmente o ser humano que vai usar essa inovação. Que tá na ponta, consumindo e, ao mesmo tempo, sendo agente de todo o processo, né? Graça, eu só queria complementar aí a fala do Olímpio, que hoje, eu acho que a gente tem hoje 3 pilares aí de segurança, né? Tecnologia, processos e pessoas. Eu acho que a gente precisa olhar um pouco mais para pessoas, né? Hoje, a gente sabe que a gente tem até crianças hoje que já manuseiam uns tipos de equipamentos e softwares hoje que didaticamente não existe nada, mas intuitivamente elas sabem mexer naquilo, aprendem, conseguem visualizar, conseguem até explicar aos pais como é que funcionam determinadas coisas. E eu acho que a gente falta uma conscientização com relação a inovar por quê e para quem. E o para quem, eu acho que a gente precisa, focar um pouco mais, ou seja, conscientizar as pessoas com relação ao que é um dado pessoal, que tipo de informação você realmente pode reportar ou não. Tem pessoas que realmente falam, estou aqui, estou acolá, estou passando por aqui, estou passando por lá, ou enfim. Eu acho que falta muita conscientização para as pessoas dentro desse pilar, para a gente conseguir dizer o que inovar e
aonde que a gente pode chegar nesse sentido, né? Porque hoje a gente vê as crianças talvez aprendendo errado, não da forma correta, da forma que a gente didaticamente deveria ensinar. Esse software foi feito para isso, é usado dessa forma, mas existem restrições, existem regras, e ninguém fala isso e ninguém mostra isso para os usuários finais. Ou seja, eu acho que falta um pouquinho de conscientização ainda de todos, no sentido de mostrar como aquilo ali funciona, deve funcionar, e quais as restrições de informação que você precisa ter. Nós estamos no epicentro dessa discussão, os casos que, né, essas últimas semanas dominaram a mídia geral, levam em conta isso. E como é que a gente traz essa discussão da conscientização e da educação para esse mundo da inovação? Eu acho que tem tudo a ver no momento que vocês colocaram que o usuário é fundamental, é muito importante no processo de inovação. Então, vamos trazer de volta essa conexão entre inovação, a importância do usuário nesse processo. E o usuário é isso que vocês colocaram. O usuário que está na ponta é esse personagem que lida dessa forma completamente despretensiosa e despreocupada com a questão da segurança. Ele está ali muito mais preocupado em se conectar, em se comunicar, em ter acesso à informação que ele precisa. Então, eu acho que vem de novo para vocês, e aí, Aguinaldo, levo para você, vem de novo para vocês uma responsabilidade que se não está no usuário essa preocupação, se o usuário não está pensando nisso, quando ele está acessando um serviço, seja ele um usuário corporativo, uma pequena, média empresa, seja um adolescente, eu tenho uma filha de 12 anos que não pensa nisso quando ela está usando, essa conscientização e essa preocupação tem que estar presente também no processo de inovação. Tem que se criar uma segurança que não adianta ser a melhor segurança, com a melhor tecnologia, com os processos todos funcionando, mas não é a segurança que vai permitir que o usuário, lá na ponta, use da maneira como ele quer esse processo, seja um usuário corporativo, seja um usuário final. Então, acho que essa discussão é muito interessante, porque todos vocês, de certa forma, colocaram a criticidade do setor e a ponta, que é o usuário. Que é esse usuário incontrolável, esse usuário que quer estar no centro desse processo sem toda essa preocupação relacionada à segurança. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse contexto de inovação, de segurança, com esse usuário indomável aí, com toda essa vontade de usar e de se conectar e se comunicar. Bom, em princípio, bom dia a todos aqui, os internautas, muito obrigado pelo convite. Fazendo um pouquinho até um pouco corrido que foi dito e muito bem dito aqui, né? A gente tem abordagens clássicas, como disse o Carlos, né? As discussões das mídias, vamos dizer assim, que nem o Lessa comentou, a preocupação que o Leandro falou, né? O quão rápido a coisa acontece, né? Eu acho que a palavra para isso de inovação, cliente, pessoas, o Jorge colocou aqui muito bem, né? Que a gente vira e mexe na abordagem clássica, a gente se esquece, né? Desse conjunto. Exatamente. Na abordagem clássica, Exato. Às vezes isso passa um pouco, porque a abordagem clássica é aquela preocupação que a coisa esteja sob controle, que ela funcione, que ela atenda também a uma série de regulamentações e de compliance. Então, na visão clássica, é uma preocupação de certa forma, engessar um pouco o processo, né? Extrapolando um pouco aqui, eu não estou aqui para falar em nome da Tivit, eu estou para dar uma pitada ao debate, porque eu já estive do lado de telecom, outros segmentos, e hoje eu estou de serviço. A linha de pensamento, eu acho que a palavra é a adaptação. Eu acho que tem tudo a ver no mundo de hoje. Se você for pegar uma arquitetura de segurança, ela tem que ser adaptativa, né? Adaptativa, que eu digo, não é pensando só na malha digital, que é muito importante, mas sim nessas 3 linhas que o Jorge colocou aqui, muito bem colocado, de processo, pessoas e tecnologia, né? Os nossos clientes, que são fundamentais, muitas vezes eles são esquecidos e o foco da empresa ele se perde. Então, se você perder esse foco, como foi dito aqui também, acho que se não me engano pelo Olímpio, se você perde esse foco, você fica sem razão para inovar. Você vai inovar para quê? Né? Porque não é inovação pela inovação, né? A inovação ela tem que fazer ela tem que ter um fim, um né? sentido, né? Qual é o sentido da inovação? O que as empresas buscam?
Há várias empresas que perderam aí o seu caminho e ficaram para trás, elas se perderam exatamente nesses detalhes que parecem pequenos, mas que num prazo, que nem o Leandro comentou, bem rápido, essa coisa acontece de maneira esmagadora, né? Então, eu acredito que adaptação é a palavra, até como resposta para isso que você tendenciou a comentar. Excelente. Eu acho que a gente, de certa forma, vocês que estão nos acompanhando e continuem enviando perguntas, segundo bloco vou trazê-las, comentários, mas nós já temos aí duas palavrinhas aí interessantes que surgiram nesse debate, né? Segurança colaborativa, segurança mais adaptada, né? Adaptada a um modelo. Ok, Leandro, dou a palavra para você para pegar e depois eu já passo para o Ricardo poder falar também. Esse modelo de resiliência que a gente tem que adaptar, eu acho fundamental. E quando a gente fala de conscientização, é um tema que eu não consigo deixar de me posicionar. A gente está acostumado, eu acho, os profissionais de segurança, eles são conservadores, eles trabalham num modelo muito tradicional. Acho que a gente já aprendeu uma lição no Internet Banking, quando meus colegas, quando foram fazer análise de risco, sempre falavam Internet Banking não, isso é risco, isso não. Na RSA, eu encontrei muitas empresas, startups, novas empresas de segurança. Oportunidades existem e cada vez muito mais oportunidades aparecem com novas tecnologias. A gente passa agora, e foi falado de Shadow IT, de Dropbox e uso de ferramentas na cloud que não estão dentro da empresa. Perímetro, a gente já morreu do mundo de segurança há muito tempo, mas a gente também vai entrar em questões de Shadow IoT. O que estão trazendo para a sua casa? Os dispositivos, o NAS, que o cara vai adicionar na tua rede, ou uma câmera de segurança. A gente está passando por muitos modelos e muitas novas tecnologias que vão trazer desafios, logicamente, para a segurança. O que eu queria comentar é que eu acho que a gente precisa, sim, atender o usuário, mas é responsabilidade da área de segurança ser o maior conscientizador. Eu não acredito que as próximas gerações já tenham consciência do uso seguro de internet, porque, primeiro, a internet é algo novo, só tem 20 anos, a gente não tem maturidade, tempo suficiente para aprender isso, e fora isso, a gente pensa do ponto de vista de segurança é responsabilidade, segurança e privacidade é responsabilidade de uma empresa como um todo. Existe uma área de segurança que apoia, mas a consciência, a preocupação deve ser de todos, da mesma forma que para você garantir a segurança de uma família, não basta só que os pais tenham cuidados. Todos os filhos e todos os integrantes têm que estar atuando de uma maneira segura. Por fim, é essa questão. Acho que a gente tem que, como segurança, deixar de ser tradicional e aprender como acelerar negócio, como facilitar. A Intel Security é um parceiro do Terra, do ponto de vista de aliança e do ponto de vista de cliente. O que a gente espera de empresas como a Intel Security é que elas tragam essa velocidade, elas viabilizem esse negócio para o lado do cliente. E eles tragam, logicamente, em preços acessíveis, em todas as questões, para que eu possa me beneficiar dessas tecnologias. O que você falou, e nós estávamos juntos lá no evento, né? E eu também fiquei bastante impressionada com as novidades e as startups, né? E trazendo modelos novos. Então, acho que a indústria também, aí, tocando um pouco o Carlos, depois eu te dou a palavra, tem esse compromisso também, né? De pensar na tecnologia e nas soluções nesse novo contexto, né? Que é um contexto que tem inovação, mas que tem um usuário, que tem um elemento que precisa ser conscientizado, que precisa ser trabalhado, que precisa ser educado. Então, acho que não dá para desconectar mais essas coisas, né? Eu acho que essa tríade de processos, pessoas e tecnologias nunca esteve tão junta, tão unida como agora na área de segurança. Ricardo, quem fica por último, às vezes, ri melhor, né? Então, vamos lá ouvir um pouquinho você, porque a gente tem bastante elementos aí para ter uma visão sua, porque a gente saiu dos desafios de negócios, né? Passou um pouquinho rápido pela crise, mas falou muito mais sobre os desafios de parcerias, modelos. Depois a gente falou sobre a agenda de inovação e agora a gente caiu num ponto importante, que é o usuário no contexto de inovação, principalmente na área de segurança, né? Bom dia a todos, obrigado pelo convite.
Quando a gente olha um cenário como todos já falaram aqui, né, você acaba pegando uma pitadinha de cada um. Eu falei, aqui. por último, tem uma vantagem. E, na verdade, o que a gente percebe é que ainda existe, como o Leandro comentou, isso é muito novo, e a conscientização, a educação e segurança, ela é muito limitada ainda, né? Quando a gente conversa com o usuário final, a gente está indo em alguma corporação, alguma companhia, a gente percebe que, às vezes, a procura pela segurança ela só é dada a partir de um incidente que a pessoa sofreu. Então, talvez se a questão da educação, né, ela fosse um pouco antes, até ser mais forte na parte de universidade, ou até mesmo antes disso no colégio, isso acaba trazendo uma maturidade maior quando chega numa certa posição. Associado a tudo isso que foi falado também, da segurança colaborativa, adaptativa, eu colocaria um outro termo aí também, que é a inteligência junto com tudo isso, né? Então, você tem hoje equipes e áreas específicas dentro das companhias, como é o caso da Level 3, da própria Intel também, Cisco e outras, que você tem essa colaboração de inteligência por trás de tudo isso. Então, isso acaba trazendo às vezes, o usuário final ele nem sabe dessas pesquisas que estão ocorrendo, né, mas que no final isso acaba... Dessas alianças que estão por trás, né? Exatamente, né, das alianças por trás das companhias, das indústrias, que isso no final ele acaba refletindo para o usuário final e ele acaba não sabendo disso. Mas para nós que somos da indústria, que temos a obrigação de levar isso para o usuário final, isso é muito importante. Ok, ótimo. Mais um elemento aí. Eu queria voltar para você, Carlos, até porque eu fiz uma provocação um pouco em relação a qual é o papel, na sua visão, que a indústria, independente da tecnologia, obviamente, inovadora e dos produtos, essa importância e esse papel nesse contexto. A gente está falando de segurança colaborativa, adaptativa, integrada, né, inteligente, e como que você está sentindo isso hoje em relação ao papel da indústria. Até vocês anunciaram alianças, outras alianças foram anunciadas também no evento, e a gente percebeu que está na pauta da indústria essa preocupação em relação a alianças também. Com certeza, Graça. O papel, né, tentando te responder de uma forma mais direta, o papel é, de fato, deixar o dono do negócio preocupado com o negócio, né? É cada vez mais reduzir a carga operacional, e aí, voltando, né, a redução de custos operacionais, para que a gente consiga ter no final serviços mais inovadores, né? Eu comentei no final da minha fala sobre segurança colaborativa, o Benaton, o Ricardo agora também comentaram sobre a necessidade da gente levar, né, nós como fornecedores, levarmos inovação para dentro dos nossos parceiros de negócio, né? E eu aproveito esse espaço aqui para brevemente falar um pouquinho sobre a forma como a gente está endereçando de fato essa segurança colaborativa. Eu não sei se a gente tem um folder dentro aqui na mesa de cada um na frente de vocês que explica um pouco sobre uma solução. Na verdade, não é uma solução, é uma plataforma, é um bus de comunicação desenvolvido pela Intel para que a gente consiga, de maneira bem simples, eu posso fazer uma analogia com o Facebook, né? De maneira bem simples, inscrever todas as soluções de segurança, não precisa nem ser de segurança, todas as soluções de tecnologia em cima de um barramento, funcionando mais ou menos como o Facebook. A gente pode dar um exemplo aí, vamos dizer que você gosta de Coldplay, você vai lá e dá um like na página do Coldplay no Facebook. Então, tudo que o Coldplay posta, uma nova música que o Coldplay postou, você vai receber essa música no seu feed, né? Então, essa é mais ou menos a ideia, né? A gente está trabalhando com uma camada chamada DXL, que é Data Exchanger Layer. É uma camada de troca de informações inteligentes para que a gente possa tomar decisão em qualquer ponto da rede, né? Esse é um tipo de tecnologia que a gente está vendo muito avanço agora, principalmente com os últimos anúncios, com as parcerias, né? Tem empresas aqui que já são parceiras. Estamos para agora, nos próximos dias, inclusive, ter um lançamento de uma plataforma, de um kit de desenvolvimento para
que o cliente consiga inscrever as suas soluções nesse tópico, né? Ou seja, publicar informações ali para que uma outra parte da infraestrutura tome decisões. E eu não posso esquecer o que o Olímpio disse aqui, eu concordo também com o colega ao lado, que tecnologia por tecnologia, longe de resolver, não resolveu o problema até hoje, né? Assim, com tantas inovações que nós tivemos na última década. Sem educação, sem pessoas envolvidas, engajadas, pensando em ideias novas, né? Tentando fazer com que essas ideias virem de fato projetos, né? e cheguem nos nossos clientes, a gente não vai conseguir avançar. Tá? Eu estava ouvindo vocês, já acompanhando aqui, nós vamos fazer um pequeno break, eu já dei uma olhada nas perguntas, mas tem uma que eu gostaria de deixar como gancho, é a pergunta do Felipe Marques, para a gente já debater. No segundo bloco, a gente vai falar bastante sobre como fazer essa inovação. Tentar tirar deles, que estão participando aqui conosco, como que, se eles estivessem hoje voltando para as suas empresas, terminando aqui o nosso debate, como é que eles chegariam e como é que eles hoje estão se organizando em termos de inovação. Então, tem duas perguntas interessantes para ficar como gancho. A primeira, as duas, na verdade, acabam sendo do Felipe, né, Felipe? Você colaborou bastante aqui. Pessoal, vamos ser francos. Para vocês, a área de segurança realmente tem que inovar? Cabe a ela essa estratégia nesse momento? E qual o papel que a segurança tem nos processos de inovação da própria empresa? Então, ele está questionando vocês no sentido de o quanto realmente a questão da inovação dá e cabe à área de segurança. E depois ele fala de novo, mais uma provocação, concordo com os executivos, com vocês, que o usuário tem um papel importante nesse processo de inovação, mas também percebo o quanto isso é crítico para o gestor de segurança. Me parece que muitos ainda estão distantes do que efetivamente os usuários querem. Então, ficam aí duas provocações, a gente volta já, vamos fazer um breve intervalo.